Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Isso, Colossenses capítulo 2. Hoje esse final de semana, na verdade, tivemos um encontro com Deus abençoado lá, né? Amém? 34 pessoas ouviram a palavra de Deus, tivemos ali muitas decisões por Cristo, deixa a gente sempre muito alegre, né? Agradecemos a todos que estiveram lá trabalhando, ajudando a gente, você que de alguma forma nos ajudou a fazer com que o encontro se realizasse, isso é muito bom. Vamos ler o verso 10. Tá? Colossenses capítulo 2, vamos ler a partir do verso 10, diz assim a palavra de Deus. Você pode ler no telão também, tá? A minha versão é a versão que está passando aqui. Ela pode ser um pouquinho diferente da que está na sua Bíblia. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. E em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido e amado, esta é a tua palavra, essa mensagem dessa noite, usa-me, ó Deus, como pregador, usa-me, ó Deus, como instrumento para ministrar a tua palavra, ó Deus, dê-me graça, ó Deus, para transmitir com clareza, ó Deus, a palavra do Senhor. Espírito Santo, age em cada coração, para que possa compreender e ter a revelação, ó Deus, da tua palavra generosa. Ó Espírito Santo, que saiamos daqui, ó Deus, convictos, ó Deus, que temos uma nova natureza em Cristo, de que somos nova criatura e possamos, ó Deus, viver condizente com a nossa nova condição. Ó Espírito Santo, fala a tua igreja nessa noite. Ó, faça uma obra maravilhosa neste lugar, ó Pai. Essa é a oração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, na verdade, a carta de Colossenses, é uma carta muito apropriada para tratar de um assunto que é a nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Nós pregamos aqui há alguns meses sobre a necessidade de um novo nascimento. Não posso pensar em cristianismo sem um novo nascimento. Não há cristianismo sem um novo nascimento. O começo de uma vida cristã, ela é necessariamente quando eu entrego a minha vida a Jesus e recebo como meu Senhor e único e suficiente Salvador. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, a palavra de Deus diz que eu me torno filho de Deus. É o que o apóstolo João escreve no capítulo 1, verso 12. Todo aquele que recebeu a Jesus e creu nele, ele tem o poder, ele foi transformado em filho de Deus. Eu não posso achar que a vida cristã é eu entrar numa trilha, onde me colocam numa trilha e dizem, e rezam uma cartilha que eu tenho que seguir. Isso você faz, isso você não faz. Eu não posso pensar
que a vida cristã é, né? E muitos de nós, no começo da nossa caminhada, nós comparamos, nós transformamos Deus num personal trainer. Nós achamos que Deus é um personal trainer, que Jesus é um personal trainer, e aí Ele está ao tempo todo, a partir do momento que nós decidimos, agora eu sou cristão, então eu decidi que sou cristão, Jesus está o tempo todo, vamos lá, faz isso, não faz isso. Como se Ele estivesse o tempo todo nos incentivando a fazer simplesmente alguma regra. Às vezes nós comparamos Deus com um militar. Imaginamos o regime militar, alguém sisudo, onde dá ordens, desdá ordens, e nós achamos que seguir essas ordens é que me faz um verdadeiro cristão. Não é, é pelo novo nascimento. O novo nascimento tem esse poder de me dar uma nova natureza, amém? O novo nascimento tem o poder de me dar uma nova natureza, amém? A partir do momento em que eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ter uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E todo aquele que está em Cristo, todo aquele que se acha em Cristo, ele é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que eu vivo uma vida nova. Amém? Olha aí. Eu gosto muito dessa versão, a versão transformadora. Nós vamos comprar Bíblias para a gente deixar aqui na nossa livraria com essa versão. Ela é muito clara e muito fiel, ela se aproxima muito à original. Olha o que ele diz. Logo, o apóstolo chega a uma conclusão. Logo, todo aquele que está em Cristo, ele se torna uma nova criação. Você é uma nova criatura a partir do momento que você recebeu Jesus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criação. Você não é mais filho do seu pai e da sua mãe. Espiritualmente agora, você é filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus, você é uma nova criação. Você não está mais preso ao determinismo de seus pais. E quando eu falo pais, não são seus pais terrenos, mas desde o seu pai e da sua mãe até Adão. Você não está mais obrigado a pecar. Você não está mais obrigado a andar a vida errante que os seus antepassados lhe deram, do que você herdou deles. Isso que o apóstolo Paulo diz. Então você se torna uma nova criação. Você vive, literalmente, uma nova vida. Amém? Isso é muito precioso. Você precisa entender a preciosidade que é isso. Eu sou uma nova criatura. E o apóstolo prossegue. As coisas velhas, a velha vida, as coisas que pertenciam à velha vida, elas ficam para trás. Elas ficam no meu passado. E agora eu vivo uma vida nova. Gosto da frase. E uma nova vida tem início. Uma nova vida se iniciou quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E que nova vida é essa? É a vida que eu vivo agora em Cristo Jesus. É a nova vida que eu tenho em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu tenho uma nova vida. E o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, desde o 1º capítulo ao 4º capítulo, nos 4 capítulos ele vai mostrar para o povo de Colosso, o que é essa nova vida. Como é viver uma nova vida em Cristo. E aqui a Bíblia, principalmente essa carta e todos os mandamentos que nós temos no Novo Testamento, nós percebemos uma ordem clara nas ideias. Quando você está lendo Efésios, quando você está lendo Colossenses, quando você está lendo Gálatas, eu queria que você prestasse atenção essas cartas pastorais às igrejas. O apóstolo Paulo, ele sempre parte de reafirmar aquilo que você é, para depois apontar como que você deve proceder na sua nova vida. Às vezes, nós nos apegamos à parte final dos capítulos. Você vai ver o livro de Gálatas, no capítulo 5. O que nós temos no capítulo 5? As obras da carne.
E aí você lê o capítulo 5, você acha que o apóstolo Paulo está indicando para você que você tem que combater as obras da carne na força do seu braço. Você olha lá o texto e você acha, não posso mais fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, e tenho que fazer isso a todo custo. Eu tenho que fazer isso, se necessário, a preço de sangue. Quando você lê a carta de Colossenses, você vai ver no capítulo 3, principalmente, nós vamos falar um pouquinho dele mais para frente, você vai ver que o apóstolo Paulo também dá essa mesma instrução. Ele mostra as obras da carne e ele mostra os frutos do Espírito. E aí, se nós lemos só o capítulo 3, nós chegamos à conclusão errada de que nós temos que cumprir a vida cristã na força do nosso braço. Só que se nós lêssemos a carta completa, nós veríamos algo muito interessante. O apóstolo Paulo, ele sempre dá, principalmente Deus sempre fala conosco. Primeiro ele apresenta um indicativo, depois ele apresenta um imperativo. Quantos aqui são bons de português? Levanta sua mão. Fiz uma pergunta lá no encontro, acho que uma pessoa levantou a mão. O que ele quer dizer com isso? O apóstolo Paulo, sempre no começo das suas epístolas, ele vai fazer ali o cumprimento, ele cumprimenta a igreja, ele sauda a igreja, e você vai ver que o cumprimento dele é sempre, os santos, eu saúdo os santos, eu saúdo aqueles que estão em Cristo Jesus, na Galácia, em Colosso, e ele vai dizendo, vai cumprimentando, e aí depois ele chega, e ele começa a dar os indicativos. O que é o indicativo? Ele te apresenta a sua nova condição. Ele apresenta a sua nova condição em Cristo. Agora você é assim. Depois dele apresentar a sua nova condição, aí sim ele mostra os imperativos. Então ele mostra, você é assim, agora você vai agir assim. Porque Cristo, entende bem, Cristo nunca vai exigir de você algo que Ele não tem te dado antes. Amém? Amém fraco, né? Amém? Amém. Creia nisso. Cristo não exige de você algo que Ele mesmo não tenha feito por você antes. Falamos agora um pouco do dízimo. Ele entrega para você a semente, para que você semeie. Nós não devolvemos para Deus algo que Ele mesmo não tenha dado para nós. Por isso que é muito grave você reter o dízimo. Ele te dá a semente. A palavra de Deus diz, Ele me dá semente, e das suas mãos, como diz Davi, é da sua mão que eu te dou, Senhor. É da sua mão que eu te dou. Não só com o dízimo. Com todas as virtudes cristãs. Tudo que Deus me exige, antes Ele me capacitou para tal. Deus não vai exigir de você uma vida santa, se Ele não tivesse antes provido para você possibilidade de você viver uma vida santa. Ele não exige de você algo que Ele não tem te dado. Ainda que seja, como no caso do dízimo, uma semente para que você comece a crescer, a produzir. Mas Deus sempre dá para você o que você tem que entregar para Ele. E o novo nascimento é essa provisão maravilhosa de Deus. O novo nascimento é você se transformar na natureza de Deus. Então Deus te dá a nova natureza em Cristo Jesus. E Ele fala, agora que você tem essa nova natureza, haja de acordo com ela. No Velho Testamento, você vai ver isso muitas vezes. Eu vou destacar só o texto de Êxodo. Deus chama o seu povo, Deus quer ser o Deus do seu povo, Deus quer um relacionamento com o seu povo. E o que o povo de Deus faz? Não podemos nos relacionar com um Deus tão terrível. Vai Moisés. Moisés se relaciona com Deus. E tudo o que você disser, nós faremos. É uma frase que nós não podemos dizer para Deus se não tivermos experimentado o novo nascimento. Alguém que não experimentou o novo nascimento, ele não consegue
ainda que se esforce muito, e muitos se esforçam, infelizmente, o ascetismo é você maltratar o seu corpo em busca de uma elevação espiritual. Então, há pessoas que martiram o seu próprio corpo. Há pessoas que sobem de joelhos escadarias, sobem de joelhos grandes distâncias, né, se machucam, ficam horas e horas de joelhos, achando que há algum valor nisso. A própria carta de Colossenses nos diz, no final do capítulo 2, que não há valor nenhum nisso. O ascetismo não me leva perto de Deus. Ainda que eu maltrate o meu corpo à exaustão, ainda que eu seja um asceta, eu não vou conseguir viver a nova vida, cumprir esse imperativo que Deus me dá, se não for experimentando o novo nascimento. E aí eu queria chamar a sua atenção para esse texto que nós lemos, né? Esse texto que está em Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do 10, mas a carta inteira, ela está recheada de ensinamento a respeito disso. Vamos pegar aqui um pouquinho para a nossa mensagem de hoje. Olha o que o apóstolo diz. Nesses versos aqui, ele nos diz o indicativo. Ele nos apresenta a nossa nova condição, que é a sua condição em Cristo Jesus. Amém? A sua condição em Cristo Jesus é o que ele apresenta aqui. Então ele te apresenta o indicativo para depois te apresentar o imperativo. Qual é o indicativo que o apóstolo Paulo me apresenta aqui? Em primeiro lugar, uma nova vida em Cristo, quando eu estou em Cristo, eu experimento essa nova vida em Cristo, tenho garantido, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, liberdade, ou Cristo me garante, livre do poder e domínio do pecado. Amém? Então, para mim viver uma nova vida em Cristo, Cristo já garantiu na cruz que eu tenha liberdade, que eu não seja mais escravo do pecado. Porque se eu ainda sou escravo do pecado, não há condição de eu não pecar. Aquele que está lá fora, às vezes nós recriminamos aquele que está lá fora, né? Nós achamos que há alguma alternativa. Se ele não encontrar com Jesus, não adianta colocarmos para ele uma regra, não adianta de nada colocar para eles um conjunto de condutas a seguir. Se ele não experimentou o novo nascimento, ele ainda é escravo do pecado. Se ele é escravo do pecado, ele não tem outra condição senão pecar. Ele é escravo do pecado. Então, com certeza, ele vai pecar. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Verso 10, vamos ler o verso 10 e o verso 11. Portanto, porque estão nele, e isso é muito importante, toda a diferença está em você estar em Jesus e se lembrar que é em Cristo, tá? Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. O apóstolo Paulo fala, você está completo, ou seja, você tem a natureza de Deus. Você foi capacitado por Deus para viver uma nova vida em Cristo. E olha o que ele fala no verso 11. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual. Foi feita uma cirurgia em você. Amém? Foi feita uma cirurgia, não física, espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Aleluia. A sua antiga natureza humana não te domina mais. Na cruz de Cristo, ele levou o domínio da sua natureza humana sobre ele. Você não está mais debaixo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Você entende o que é isso? Algumas pessoas falam, mas é tão difícil não pecar. Mas eu não consigo, é mais forte que eu. Não é. Conversa fiada. O pecado não é mais forte que você. Porque a Bíblia está me dizendo aqui que
Você não está mais sob o domínio da sua natureza humana, da sua natureza pecaminosa. Quem que está mentindo? Às vezes nós mentimos para nós mesmos. Nós achamos, não, eu não tenho saída, não tenho escolha, é mais forte que eu. Deus não exigiria de você uma vida santa. Deus não exigiria de você uma vida de acordo com as virtudes de Cristo, se Ele não tivesse garantido que era possível você andar por elas. E esse texto que diz, estou livre do domínio do pecado. Há um outro texto, se o Gil puder colocar para mim, Romanos 6,14. É um texto que eu uso sempre me revisto nele e sempre ministro quando estou fazendo aconselhamento. Olha aqui que ele diz aqui, o pecado não é mais seu senhor. O pecado não manda mais em você. Esse é o indicativo que o apóstolo Paulo está nos dando. O pecado não é mais seu senhor, pois você já não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Isso é muito poderoso. Se eu entendo isso aqui, e se eu vivo crendo na palavra de Deus, eu posso vencer o pecado. Porque Deus, está me garantindo que o pecado não me domina mais. Não há mais domínio do pecado sobre a sua vida. Você precisa confessar essa palavra todos os dias. Você precisa crer na palavra de Deus. Colocar crédito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que o pecado não domina mais, você pode vencer a sua natureza humana. Ela não te domina mais. Então, a cruz de Cristo, ela me garante liberdade do poder e do domínio do pecado. É a primeira verdade. É o indicativo que o apóstolo Paulo está nos dando. O pecado já não te domina mais. Há um segundo indicativo, nesse mesmo texto que nós lemos. Além do pecado não ter mais domínio sobre a sua vida, o apóstolo Paulo fala assim, e não há mais nenhuma condenação contra a sua vida. Amém? Acho que ninguém entendeu, porque dois, glória a Deus só. Na hora que o Michael abriu o culto aqui, o meu coração se acendeu lá. Falei, era para mim ministrar hoje mesmo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, esse é o segundo indicativo que Deus te dá. Não há mais condenação para aqueles que nasceram de novo. Eu não sou mais só livre do poder do pecado. Eu sou livre da condenação do pecado. O pecado não me condena mais. É o que o apóstolo Paulo diz. Vamos seguir lá. Se a sua Bíblia está aberta, até preferi que você olhasse aqui comigo. Colossenses 2, seguindo o texto. Vamos ler os 12, o 13 e o 14. Diz assim, o 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. E com Ele foram ressuscitados para uma nova vida. Ele está enfatizando aqui, uma nova vida. E ele faz isso em todo o livro de Colossenses. Até os títulos que as Bíblias têm, dependendo da sua tradução, vai variar sempre nisso. Uma nova vida em Cristo, uma nova vida, a condição da nova vida. E ele diz assim, no batismo, vocês foram sepultados com Cristo. É o significado do batismo. Por isso que nós batistas batizamos por imersão. No batismo, você foi sepultado com Cristo. E com Ele foram ressuscitados. Amém? Você não foi só sepultado, você foi ressuscitado. Você tem uma nova vida. Para uma nova vida, por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam, olha o que ele diz. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza. Era a condição que nós tínhamos. Nós éramos pecadores e a nossa natureza, ela nos condenava. E ele diz que nós estávamos mortos por ela.
é o mesmo vernáculo que ele usa para Efésios. Quando Efésios, capítulo 2, fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu queria só chamar a atenção aqui, um parênteses. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender que ela foi perdoada. Né? Nós temos dificuldade, nossa mente, ela não, como o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, nós pensamos com a mente do mundo, não com a mente de Deus, não com a mente de Cristo, não com a sabedoria de Cristo. E nós temos dificuldade de aceitar, como que eu fui perdoado? Eu não fiz nada para merecer o perdão, eu ainda não paguei pelos meus pecados. Não há possibilidade de você pagar pelos seus pecados. Você não consegue pagar pelos seus pecados. Nós não conseguimos apagar os nossos pecados. Só Cristo tinha essa condição. E Ele morreu uma morte substitutiva em nosso lugar. Mas eu não sou só perdoado. Eu não era, melhor dizendo, eu não era só pecador. A palavra de Deus diz, tanto no texto de 2 Efésios, tanto nesse verso aqui, nós éramos pecadores e inimigos de Deus. Pecador e inimigo de Deus. Essa é a condição de quem está no mundo. Inclusive o apóstolo João, na primeira carta, ele fala, você tem que escolher, ou amigo de Deus, ou amigo do mundo. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você é amigo de um, inimigo de outro, ou é amigo de outro, inimigo de um. Essa é a conclusão que o apóstolo João chega. Então nós temos aqui que nós éramos pecadores e inimigos de Deus. Se a palavra diz que eu sou perdoado, e eu não aceito o perdão, quer dizer que eu ainda sou inimigo de Deus. Porque o pecador é inimigo de Deus. As pessoas dizem, inimigo de Deus eu não sou. Ou você é perdoado e é amigo de Deus, ou você é pecador e inimigo de Deus. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui, verso 12. Vamos reler. No batismo nós fomos sepultados com Cristo. E com Ele fomos ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Olha o verso 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus, você estava morto, então Deus lhes deu vida com Cristo. É a nova vida. Pois perdoou todos os nossos pecados. Aleluia! Está todo mundo entendendo? Como é que eu ouço, perdoa todos os meus pecados e fico quieto? Eu tenho que glorificar, eu tenho que celebrar. Eu tenho que celebrar isso. É muito forte o que o apóstolo está dizendo. Todos, não é alguns. Todos os seus pecados foram perdoados. Aleluia! Todos os seus pecados foram perdoados. É o que está escrito aqui. Todos os meus pecados foram perdoados em Cristo, na cruz. É o segundo indicativo que o apóstolo me dá. Ele perdoou os meus pecados, porque os meus pecados, eles foram lançados sobre Jesus na cruz. Olha o que ele diz no verso 14. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. O escrito de dívida que era contra você foi cravado na cruz. Não há mais dívida. A nota promissória que era contra a sua vida foi rasgada. A letra que era contra a sua vida foi rasgada. Ele perdoou, Ele garante o perdão dos nossos pecados. Há um outro texto. Eu queria que abrisse lá, Romanos 8, verso 1. Todos os seus pecados foram perdoados. Você precisa se firmar nessas duas verdades. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E eu fui perdoado por Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta dos Romanos. Agora, portanto, eu falei lá no encontro quando eu ministrei essa mensagem. Agora, portanto, ele está fazendo a conclusão. E se você olhar no texto de Colossenses que nós estamos estudando, é
utilização que ele faz. Ele está concluindo algo, então você tem que ler a carta para você chegar à mesma conclusão que o apóstolo chega. E ele diz aqui, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para você. Se você está em Cristo Jesus, se você o recebeu como Senhor e Salvador, não há nenhuma condenação contra a sua vida. Se firme nessa verdade. Marcos citou aqui o texto. Pode pôr para mim lá, acho que é o verso 30, né? Romanos 8, 30. Vamos ler um pedacinho aqui. Não, mais para frente, acho que é 32 então. 31. Que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Aleluia. É tão maravilhoso isso. Se Deus é por você, quem será contra você? E ele prossegue. Se nem a seu próprio filho Deus poupou, antes o entregou por amor a você. Prossegue. Olha o que ele diz. Quem se atreve? Olha o que ele diz. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem que se atreve a fazer isso? Ninguém. A não ser Satanás. Satanás vai querer te acusar. E aqui eu quero fazer um outro parênteses. Jesus diz, na carta de João 14, ele fala que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Aí tem crente que acha que o Espírito Santo está lá no seu ouvido todo dia, te acusando de pecado. O Espírito Santo está me dizendo aqui, estou em pecado. Escute bem. O Espírito Santo te convence do pecado. E quando que ele te convenceu do pecado? No dia que você entendeu que estava errado, se arrependeu dos seus maus caminhos e entregou a sua vida para Jesus. Nesse dia o Espírito te convenceu do pecado. E se você não experimentou esse convencimento do pecado, se você acha que não tinha pecado, como o apóstolo João fala, já está pecando. O Espírito Santo ele veio para te convencer do pecado, assim como ele fez com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando Jesus fala para o apóstolo Paulo, dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele quer dizer com isso? Que por muitas vezes o Espírito Santo estava falando ao coração de Paulo. Que por muitas vezes o Espírito Santo estava ali martelando no coração de Paulo. E Paulo estava recalcitrando contra o aguilhão. Estava indo contra o ferrão. Ele não estava cedendo à operação do Espírito no seu coração. Assim muitas vezes nós somos. Relutamos. E não nos arrependemos. Até o ponto, e a graça é irresistível, até o ponto em que você se dobra a esse Deus Todo-Poderoso, até o ponto que você se dobra ao Espírito Santo. Eu sou sim um pecador, eu careço da graça e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E aí você se convence do pecado, e aí você se arrepende, e aí você se torna uma nova criatura em Cristo. Aí o Espírito Santo te convence do pecado. Daí depois o Espírito Santo te convence mais do pecado. Porque agora o trabalho do Espírito Santo é te convencer dos indicativos de Deus. Hoje o Espírito Santo trabalha na sua vida, é para te mostrar os indicativos de Deus, te mostrar a sua nova natureza, a sua nova condição. Esse é o trabalho do Espírito hoje. O Espírito não te acusa de pecado, é Satanás. E quando Satanás vem te acusar de pecado, quando Satanás vem te acusar de alguma coisa, você tem que trabalhar esse texto, você tem que recitar. Volta para mim lá em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 34. 33, volta. Quem se atreve a acusar os inimigos de Deus, os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Isso é a justificação. Cristo imputou a você a justiça dele. Deus te declara justo, sabia?
Hoje Deus te declara justo. Você é justificado por Cristo. Você precisa tomar posse dessa palavra. Paulo estava dizendo, você é justificado. Então quando Tiago fala, muito pode os efeitos da oração de um justo. É a oração de quem? Do pastor? Do discipulador? É a tua oração. Porque o que nos justifica não são os nossos próprios atos. É o que Cristo fez por nós. E nós temos hoje uma nova vida em Cristo, aleluia. Olha o que ele diz, verso 34. Quem condenará? O que nós falamos? Não há condenação. Quem condenará? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Você não experimenta mais condenação. O pecado não te condena mais. E o pecado não domina mais a sua vida. São os dois indicativos que o apóstolo nos dá aqui, que Deus nos dá através dessa carta. Então todos os nossos problemas estão resolvidos? Sim, em parte. O apóstolo Paulo me dá um indicativo. O pecado não tem mais domínio sobre você. Inclusive eu falei lá no encontro, né? Com Deus não vai colar aquela história de, era mais forte que eu. O pecado era mais forte do que eu. Com Deus não vai colar a história de que não conseguíamos resistir, não conseguimos vencer, não conseguimos andar uma vida santa. Porque o pecado não te domina mais. Toda vez que vinha aquele desejo, se ainda não foi mortificado, toda vez que vim uma oportunidade, declare isso. Não, isso não tem mais domínio sobre a minha vida. Viva por essa palavra. Viva por esse indicativo. Deus me garante em Cristo Jesus na cruz liberdade do pecado, do domínio do pecado e liberdade da condenação. Não sou mais condenado, livre da condenação e do domínio do pecado. Mas Cristo não nos liberta da presença do pecado. O apóstolo Paulo fala, ou os escritores hebreus, que ele de perto nos rodeia. Você não entra numa redoma de vidro. Você não experimenta uma morte física. Tinha até uma seita, que pregava que você tinha que morrer e matava as pessoas. Não é esse o caminho de Deus. Então ele não me livra da presença do pecado. E aí eu quero ler com vocês o capítulo 3. E eu vou continuar lendo na versão transformadora. Ele diz assim no verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, com Cristo, mantemos os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Queria fazer um outro parênteses aqui. O que o apóstolo Paulo está falando para a carta de Colossenses? Uma vez que você ressuscitou com Cristo, uma vez que você tem uma nova natureza, uma nova vida, que você ganhou uma nova vida, o seu trabalho agora é pensar nas coisas do alto. Então, como ele não me livra da presença do pecado, na verdade, Cristo manda a gente ir ao mundo e pregar o evangelho de salvação, ir ao mundo e pregar as boas novas de Cristo. Ele não me coloca numa redoma de vidro. Ele diz que nós temos, primeiro passo, pensar nas coisas do alto. O que é esse pensar nas coisas do alto? É você meditar nos indicativos que Ele te deu. É você meditar na palavra que Jesus te deu. Então, eu penso nas coisas do alto. O meu trabalho não é ficar combatendo o pecado na minha força, na força do meu braço. Eu vou ensinar uma coisa muito prática para você.
se você ainda não fez. Às vezes as pessoas acham que é balela. Se você quer se livrar da presença do pecado, comece a fazer um devocional de manhã. Primeira coisa, quando alguém chega para mim e fala, eu não consigo vencer o pecado. Primeira pergunta que a gente faz é, você tem feito um devocional de manhã? Porque se você faz um devocional pela manhã, tenha certeza que o seu dia vai correr em santidade. Pense nas coisas do alto. Você ressuscitou, você tem uma nova natureza? Comece a pensar nas coisas do alto. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for bom, tudo que tem de algum proveito, nisto pensai. O devocional de manhã, ele tem o poder de me reconectar com Deus. E o meu dia, o transcorrer do meu dia, ele ocorre segundo uma ótica espiritual muito poderosa. Às vezes nós levantamos cedo, na correria, e não dá tempo, e vamos trabalhar. Há um pregador, esqueci o nome agora, que ele diz que a vida dele é muito corrida, ele tem muitos afazeres, para deixar de orar pela manhã. E ele orava ali 2, 3 horas, porque ele sabia que aquilo ali ia fazer com que o dia dele fosse produtivo e na direção do Senhor. Pensai nas coisas do alto. O apóstolo Paulo diz, volte o seu pensamento para a verdade da palavra de Deus. Volte o seu pensamento para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Se você volta o seu pensamento para as coisas do alto, é um caminho grande andado para você andar em santidade. E ele prossegue. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Então, nós temos que andar, pensar nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Meditar nas coisas do alto. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, olha que maravilhoso isso. Quando Cristo, que é a sua vida, quando você identificar a sua vida, alguém pedir para você fazer um resumo da sua vida, uma descrição da sua vida, ou você se apresentar, ouse se apresentar dessa forma. O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais eu, Cristo é minha vida, é o que ele diz aqui. Cristo é a minha vida. For revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Olha outro indicativo aqui. Nós vamos participar com Cristo da sua glória. É uma promessa que ele fez. É uma garantia que nós temos. Verso 5. Portanto, façam morrer. E aqui está o segundo imperativo. O primeiro imperativo que ele fala é, pense nas coisas do alto. Então, o meu trabalho hoje é meditar na palavra de Deus, é estar em oração com Deus, né? E o meu segundo imperativo é fazer morrer as coisas pecaminosas. Quando ele coloca aqui, fazer morrer, é você literalmente se afastar daquilo que é pecaminoso. Se afastar daquilo que é pecaminoso. E ele coloca, que estão dentro de vocês. Fiquem longe da moralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Por causa desses pecados vem a ira de Deus. Porque às vezes, muitas vezes, nós queremos viver uma vida santa. Eu quero andar segundo as virtudes de Cristo. Mas eu continuo tendo acesso aos mesmos tipos de filme que eu assistia antes.
ou de violência, ou de trapaça, ou de imoralidade sexual. Eu quero ter uma vida santa, mas o meu lazer, a minha diversão, ela me apresenta a minha antiga natureza. As músicas que eu ouço, tudo que está em volta de mim, é ao contrário do que a palavra de Deus me diz. E aí você acha que é muito custoso andar em santidade. É custoso porque você não se desvencilhou. Você não saiu da presença do pecado. Você continua em volta à presença do pecado. Não te domina mais. Não tem mais domínio nenhum sobre você. Mas como você ainda costuma estar em meio a essa natureza pecaminosa, você ainda acaba recorrendo às mesmas práticas. De repente, por achar que você ainda está preso a elas. Ele diz: façam morrer, se afastem, fiquem longe, dificulte o pecado na sua vida. Tem um pastor Lucinho, pastor de jovens, que ele fala assim: se o teu celular te faz pecar, quebre ele. Parece radical, né? Eu não te oriento a quebrar o celular. Desliga a internet. Simples, resolveu. Mas não fique se tentando. Às vezes o crente procura tentação. Não fique perto ou no redor do pecado. Sai de longe dele. Olha o que ele diz no verso 7. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Olha a mentalidade que ele coloca. Deus não está te exigindo alguma coisa que você não consiga fazer. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza, sejam renovados. E olha que interessante esse verso 10. Sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nós temos pregado aqui a exaustão, isso de glória mesmo, é muito, muito forte isso. O que nós precisamos é de amadurecimento. Você precisa de crescimento espiritual. A partir do momento que você conhece o seu Criador, a partir do momento que você conhece a graça de Deus na sua vida, não há como você caminhar para trás. O único caminho que tem é você se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. O que você precisa fazer para você se tornar semelhante a Jesus? É só você começar e buscar, conhecer mais a respeito dele e a respeito daquilo que ele te promete na palavra dele. Olha o verso 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu, aleluia, você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu para ser seu povo, santo e amado. Revistam-se da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, coisas que já estão dentro de você. A sua nova natureza, quando você nasceu de novo, você tem a natureza do seu pai. Essas condutas que ele está colocando aqui, já está dentro de você. Deus já te colocou, já te capacitou para você andar por elas. Sejam compreensivos uns com os outros. Nossa, a compreensão hoje está muito difícil. Ser compreensivo e perdoar o quem te ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar.
acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Revestir-se do amor. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Que a mensagem de Jesus Cristo, em toda a sua riqueza, em todo o seu poder, alcance a vida de vocês, preencham a vida de vocês, satisfaçam a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem Deus, salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Aleluia. Deus não te exige além das suas forças. O escritor de Hebreus diz: na luta contra o pecado, não necessitais pagar com preço de sangue. O que o escritor está falando? Na luta contra o pecado, você não precisa se sacrificar a tal ponto de achar que exige muito esforço. Basta você acreditar na palavra de Deus. Basta você viver de acordo com a palavra de Deus. Entender esses dois indicativos primordiais para você vencer uma vida de pecado. O pecado não te domina mais. E ele não te condena mais. E aí, você conhecendo esses dois imperativos, você vai viver uma nova vida em Cristo, fugindo da aparência do mal, fugindo do mal, da presença do mal, e se revestindo de Deus, se revestindo da palavra de Deus. Eu usei o exemplo lá no encontro, eu estou ministrando essa mensagem hoje porque nós reformulamos essa mensagem do encontro. Não sei se você já ouviu como que faz para adestrar elefante. O elefantinho, né, que já nasce um brutamonte, desse tamanho assim, ele começa a ser adestrado, aí o seu adestrador, ele amarra uma corda no seu pé, na sua pata traseira, e coloca num pilar. Aí o elefantinho, ele tenta andar, e aí ele tem ali a corda segurando, ele tenta umas 3 vezes dar um chute, a corda não se arrebenta, e ele fica ali resignado. E ele faz isso mais algumas vezes, até o dia que o elefantinho não tenta mais arrebentar a corda. Só que esse elefantinho cresce, e ele ganha algumas toneladas. Aí você pensa, o adestrador, ele muda a corda. E não muda a corda. A corda é a mesma. Só que o elefantinho, ele não tenta, o elefante adulto, ele não tenta mais arrebentar a corda. Porque na mente dele está cauterizado um pensamento de que ele não consegue romper aquela corda. Não precisa de uma corrente para amarrar um elefante. Basta uma cordinha de um fio de dedo. Porque ele acha que ele não vai conseguir. De repente você esteja nessa condição. De repente você esteja nessa condição de achar que o pecado é invencível. De repente você esteja nessa condição de achar que você não consegue romper com esse ciclo vicioso e maléfico que tanto acaba com a sua vida. Porque um verdadeiro cristão, ele quer viver de acordo com as virtudes de Deus. Acredita na sua sinceridade. Quando você diz que quer fazer as coisas de Deus, mas você não consegue. Mas o que te prende não é o poder do pecado. É a cauterização da sua mente. É a cordinha que está na sua mente te segurando no pecado, achando que você não pode vencer. Você não pode vencer. A partir do momento que você coloca fé nessa palavra e você vive por ela,
Quando você crê que Deus é bom, Deus é bom. Quando você crê que Deus te capacitou, porque Ele não ia dar ordens para você, sabendo que você não conseguiria vencer. Ele não colocaria imperativos para você, sabendo que você não conseguia romper. Por isso Ele coloca esses indicativos. E eu faço o convite para você, você que quer romper com isso. Leia o livro de Gálatas, mas leia inteiro. Leia o livro de Colossenses, mas leia inteiro. O apóstolo ele fala, porque realmente não condiz com um cristão, uma nova vida, andar no pecado. Não condiz. Nós nos sentimos felizes com isso. Mas você foi empoderado. Você foi empoderado para vencer o pecado. Você tem o poder de vencer o pecado. Ele não te domina mais. Ele não te condena mais. Chegue livremente a Deus. Também o escritor Hebreus diz no capítulo 4, nos acheguemos ousadamente diante do trono de Deus, porque Cristo conquistou isso para nós. Nós temos livre acesso a Deus e nós podemos nos achegar diante dEle, porque não há nenhuma condenação. E nós podemos nos achegar diante dEle e desfrutar de um relacionamento com Deus, poderoso, que transforma as nossas vidas. Desfrute disso. Não anda como esse elefantinho. Rompa a corda hoje. Ficamos de pé. Eu queria convidar você a romper com essa corda hoje. Eu vou colocar uma canção para você cantar comigo. Para você olhar a letra dela. E você vai olhar a letra dela, vai fechar seus olhos e vai confessar essa palavra. Depois a gente vai ter que cortá-la no YouTube, porque provavelmente não vão deixar por causa do direito autoral. Mas a gente precisa confessar essa palavra. Nós precisamos viver por essa palavra. Oh, Deus poderoso. Pode soltar. Você pode orar. Você pode agradecer a esse Deus. Oh, grandiosa é a provisão de Deus. Maravilhosa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh, soberano Deus. Aleluia. Ele te perdoou. Ele te livrou do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Olhe agora aí, feche seus olhos, olhe para o seu pecado. Afronte o seu pecado aí agora. Diga para ele, você não me domina mais. Não vou viver mais escravo de você. Aleluia. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Se quiser até voltar no começo, a gente pegar o clima total. Aleluia. Quem tentará acusação contra nós? Quem tentará acusação contra nós? Quem nos condenará? Aleluia.
Aleluia. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados, eu quero fazer um convite para você. A igreja continua orando. Oh, você que veio aqui essa noite. Você que veio aqui essa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda não nasceu de novo. Você que ainda não experimentou o novo nascimento. Eu quero fazer um convite para você agora. Eu quero te dar a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Experimentar a maravilhosa graça do novo nascimento. O novo nascimento é muito poderoso. Aquele que crê em Jesus, o confessa como o único suficiente Salvador. Ele tem o poder de se tornar filho de Deus e adquire uma nova natureza livre do domínio do pecado, livre das paixões humanas e que possa vencer o pecado e viver uma nova vida. Levante seu braço como sinal, sem muita demora. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levante seu braço como sinal. Você que quer hoje fazer parte da família de Deus, você que hoje quer dizer com propriedade, eu sou filho de Deus, levante seu braço como sinal. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Você precisa dar esse primeiro passo de fé, que é recebendo como o seu único e suficiente Salvador. Há alguém aqui nessa noite? Você ouviu essa mensagem, você tem experimentado, você está uma escravidão do pecado, e você quer hoje romper com esse ciclo vicioso na sua vida. Levante seu braço direito como sinal. Aleluia. Se não há, que você tenha uma outra oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Vamos encerrar o culto. Só lembrando, sábado às 22 horas, uma vigília até às 2 da madrugada. 7 horas um café da manhã, das 7h30 às 8h30 uma palestra, e 8h30 começam as aulas normalmente. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua presença, por mais um encontro ali no acampamento da igreja, que foi uma grande bênção para todos, e porque a tua palavra, Pai, tem nos esclarecido o que Cristo é em nós, por nós, em nossa vida. Te louvamos, Deus, por cada um que aqui veio e ouviu a tua palavra. Despede-nos em paz agora, e pela fé declaramos mais uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém, amados? Saúde o teu irmão com a paz do Senhor. Por hoje estamos encerrados. Quero falar com o Tarzan, com a Noêmia, Jackson e o Ivo.